Uma pessoa deixou um comentário aqui no meu canal dizendo que pessoas assexuais têm que se relacionar somente com outras pessoas assexuais, porque senão não vai dar certo. Não, não é bem assim que funciona. Claro que um relacionamento entre duas pessoas assexuais vai ser muito mais fácil. Só que, no entanto, a sexualidade é um espectro, não é mesmo? Então, mesmo assim, pode ser o caso que não feche, porque se uma pessoa que é sexual estrita, por exemplo, está se relacionando com uma pessoa que é gay, por exemplo, vocês veem aí a questão, né? Uma pessoa gay pode acabar sentindo atração sexual e a pessoa sexual estrita não. Mas a pergunta é: podemos nos relacionar com alos, né? E a Aven, que é o maior site sobre a sexualidade do mundo, essa é uma das questões discutidas na Aven. E ah, basicamente existem sim formas de se relacionar com alos, pessoas não assexuais. E eu vou explicar mais ou menos. Eu vou explicar, não, vou dar o que está escrito na Aven. Vou dizer o que está escrito na Aven. Que são as maneiras em que podemos fazer isso. Porque sim, é complicado se relacionar com pessoas alo, sendo que elas sentem mais atração sexual, sendo que elas sentem atração sexual e que elas têm mais vontade de fazer sexo do que nós, mesmo que sejamos gay, mesmo que sejamos DM, etc, etc, né? Não que eu queira dizer que todos os DMs, todos os gays são iguais, existem assexuais que são muito sex positive, então a questão é: se você não é sex positive, se você não sente tanta vontade de fazer sexo, ou se você é sexual estrito, como se relacionar com uma pessoa alo? Vamos lá. A primeira opção é sempre tentar chegar a um consenso com a pessoa alo, não é mesmo? Se a pessoa alo está disposta a não fazer sexo ou fazer sexo com menos frequência, chega-se a um consenso, né? E aí a gente acaba não precisando fazer algo que a gente não gosta de fazer. Também pode ser o caso da gente ceder. A gente pode ceder. Isso é mais fácil, claro, para Grace e Demis, não para sexuais estritos. E também tem a questão de o quanto devemos ceder, né? Porque a gente pode até ceder, mas a gente não pode ceder ao ponto de estar ferindo a nossa própria sexualidade e ao ponto de estar acabar por negar a sexualidade e fazer uma coisa que a gente não está afim de fazer. Então, até onde a gente cede vai de cada um, vai de quanto cada um se sente. E a questão é que eu quero reiterar aqui que jamais devemos ceder, não importa a pressão, não importa a razão pela qual a pessoa alo está colocando a necessidade de sexo. Se não queremos ceder, se não sentimos vontade, não devemos ceder, porque isso é uma, é um crime contra a nossa própria sexualidade, entendeu? Mas, enfim, maneiras de se relacionar com alos. Existe sempre a opção de não monogamia, não é mesmo? Essa posição ela não é para todo mundo, mas é uma posição viável. É uma posição viável. Assumindo-se um relacionamento não monogâmico, a pessoa alossexual pode estar satisfazendo suas necessidades sexuais com outros parceiros. E também casos de poliamor, né? Em que as pessoas do casal estão abertas a construir relacionamentos com outras pessoas, não só sexual, mas também românticos.
Mas isso também não é para qualquer um, não é para todo mundo. E de novo vou reiterar aqui, se não é para você, você não deve fazê-lo. Se te deixa desconfortável, você não deve fazê-lo. Se faz você se sentir mal, você não deve fazê-lo. Simples assim, galera. Simples assim. Mas enfim, dado tudo isso, cada um vai descobrir o que é melhor, o que é ideal para si mesmo. Se nenhuma dessas opções são viáveis, está tudo bem, porque não tem nada de errado em não estar em um relacionamento. Eu espero que vocês tenham isso bem nítido na cabeça de vocês. A gente não precisa estar com alguém para estar feliz. Mas se você está apaixonado, se você é romântico e você quer estar num relacionamento com essa pessoa que você é apaixonado por, essas são algumas das opções viáveis. Então, não é o caso que a gente tem que se relacionar somente com pessoas assexuais. Isso simplesmente não é verdade. Basicamente, não é para todo mundo, não é. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é que a gente não ultrapasse os nossos limites. O importante é que a gente não faça coisas que a gente não gosta e não quer fazer. Enfim, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Ahn, eu agradeço a todos vocês por assistirem. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário e que me ajuda muito aqui no canal, já que o canal tá recém começando a crescer. E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza?